Povo de Deus, eu quero compartilhar com vocês nessa hora, nessa noite, o texto lá de Êxodo. Dá uma olhadinha comigo, Êxodo capítulo 35. Semana passada nós olhamos algumas estratégias que Deus deu a Moisés por meio do seu sogro Jetro. E hoje também eu quero falar um pouco dessa ideia de liderança, mas também pensar um pouco mais a respeito da unidade do povo de Deus. Para isso, então, eu estou em Êxodo capítulo 35. Nosso tema de hoje é Deus quer o seu povo unido. Então, a ênfase da nossa reflexão hoje vai nessa ideia da unidade do povo de Deus para cumprir a sua missão, lembrando aqui todo o contexto da construção do tabernáculo, a preparação para o tabernáculo e tudo aquilo que o povo havia participado e vivenciado nas últimas semanas, nos últimos meses. Vale a pena lembrar que o contexto maior desse texto está lá naquela loucura de Arão, quando ele confeccionou o bezerro de ouro, e aí depois temos todos os desdobramentos daquele evento, a punição de Deus, a orientação de Deus, a renovação da aliança de Deus, e aí então chegamos aqui em Êxodo capítulo 35. Eu leio de 1 a 10 e depois a gente vai dar uma olhada aqui em todo o contexto até o versículo de número 19, pelo menos, tá bom? Mas nesse início, vamos ler de 1 até o versículo 9 e 10, tá bom? Diz assim o texto sagrado, Êxodo 35, a partir do verso 1. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acenderei fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor vos ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. Até aqui por enquanto. Vamos orar? Senhor Deus, diante da Tua palavra, nossa oração é que o Senhor, mais uma vez, ministre ao nosso coração, desperte o nosso coração, inquiete o nosso coração, para que possamos, ó Deus, entender que o Teu povo deve andar de uma maneira unida e deve servir ao Senhor com alegria. Coloque em nós, ó Deus, essa disposição e que esse texto fale profundamente ao nosso coração. Usa-me, ó Deus, conforme a Tua vontade. É a minha oração em Jesus, por meio de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus quer o seu povo unido. Deus sempre quis o seu povo unido. E essa ideia de povo de Deus traz para nós essa conexão e essa unidade. Não faz sentido dizer que somos povo de Deus e não viver em unidade. O contexto aqui maior, como eu já disse, é do bezerro de ouro. No ato de loucura e distanciamento de Deus, o povo pede uma representação física. Arão, sentindo a ausência de Moisés, que estava conversando com Deus, pega os brincos das mulheres, derrete, faz aquele bezerro de ouro, diz que aquele bezerro é o Deus que tirou o povo do Egito. O povo adora, o povo faz festa e eles infelizmente caem em pecado contra o Senhor. O contexto vai mostrar Moisés intercedendo a Deus pelo povo, clamando a Deus pelo povo, e o texto também vai mostrar para nós, em seu contexto maior, as consequências do pecado, e aí nós temos todos os desdobramentos. Deus vai tratando com Moisés essa questão da liderança, da intercessão de Moisés, e Deus vai renovando em Moisés
o desejo de restauração. Isso é muito bonito. Em outro momento nós daremos uma olhada nesse texto, e aí então nós poderemos nessa noite aprender pelo menos 3 passos aqui que eu anotei, de que nós precisamos ter esse entendimento da unidade do povo de Deus, a fim de que a missão do povo de Deus alcance o êxito que Deus deseja. Então, qual que é a nossa finalidade em viver em unidade? A nossa finalidade é mostrar ao mundo que Deus é sobre nós. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso: se nós tivermos amor uns para com os outros, logo o mundo verá que o amor de Deus está em nós. Então, quando a igreja, quando o povo de Deus está em unidade, vivendo em unidade, o mundo vê essa unidade como algo diferente, porque não há essa unidade no mundo. Assim como não havia também no Egito uma unidade. E é claro que Deus queria que essa unidade, essa união, essa cooperação mútua dentro do povo de Deus fosse um distintivo do seu povo. Que as outras nações olhassem e vissem como esse povo é unido. É unido porque está centrado na pessoa de Deus. Então a nossa unidade vem de Deus, a nossa ligação se dá porque somos filhos de Deus, chamados por Deus, eleitos por Deus para cumprir uma vocação. E qual que é a vocação? Divulgar ao mundo o caráter do nosso Pai. Então Moisés aqui vai fazer uma grande convocação a partir do versículo 1. Dá uma olhadinha aí comigo no texto. Moisés faz uma convocação de toda a congregação dos filhos de Israel, ou seja, ele convoca todo mundo, ele chama, ele faz uma espécie de uma assembleia, como se fosse uma igreja, ele reúne todo mundo. A ideia aqui de convocação traz para nós um sentido de uma chamada solene, ou seja, é uma expressão de Moisés para o povo extremamente pontual, uma expressão de verdade, de veracidade, a uma convocação, a uma chamada, a um quebrantamento, a um chamado à santidade, à consagração, como nós veremos daqui a alguns instantes. Então, ele chama todo mundo e ele diz o seguinte: olha, eu tenho algumas palavras para vocês, mas essas palavras não são minhas. Eu sou apenas um porta-voz, eu sou apenas um mensageiro, eu estou trazendo uma mensagem, mas a mensagem é de Deus. Olha o que Moisés diz: são estas as palavras que o Senhor ordenou para que se cumprisse. Então veja, Deus está dando uma ordem, e a ordem de Deus deve ser levada a sério, porque o povo acabara de ter uma experiência de desobediência a Deus. Vale lembrar que nós estamos aqui em Êxodo capítulo 35, nós já tínhamos passado aquela ocasião em que Deus no Sinai dá ao povo as orientações de que não poderiam ter outros deuses, não poderiam criar imagem de escultura, e depois o povo desobedece. Então Deus está aqui renovando a sua aliança e falando o seguinte: olha, eu vou ordenar, mas a minha ordem precisa ser levada a sério. Eu espero que vocês cumpram aquilo que eu estou deixando para vocês. Então veja que aqui nós já temos a primeira convocação, e é o primeiro ponto da nossa reflexão: convocação à santidade. Dá uma olhadinha comigo, verso 2 e verso 3. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não pode acender fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Então veja que Moisés diz que o povo deve observar o dia de sábado. Isso é muito interessante dentro da narrativa de Êxodo, porque em outras ocasiões Deus já havia dito e reforçado essa referência do sábado. Vale lembrar que a ideia aqui é que o sábado é sinal da aliança de Deus com o seu povo. Então o povo precisava ter essa referência de que tinha muita coisa para fazer, é verdade, mas necessitava de um dia, de uma pausa para a reflexão daquilo que Deus estava fazendo. Então o povo precisava ter essa lembrança de que havia um dia específico para relembrar a aliança de Deus e trazer à memória a vontade de Deus, a devoção a Deus. E nós estamos aqui diante de uma afirmação extremamente bonita da parte de Deus por meio de Moisés: vocês podem trabalhar os 6 dias, mas o 7º dia vos será um dia santo. Santo por quê? Porque é um dia que é reservado totalmente para
a reflexão, a memória e trazer à memória as questões que Deus havia feito durante os outros 6 dias. Agora, isso é muito importante para nós. Nós temos muita coisa para fazer, temos muito trabalho a realizar, assim como eles também tinham, mas Deus tem o seu plano. E qual que é o plano de Deus? Você trabalha, mas você também tem um dia de dedicação, de refrigério, e esse dia, chamado do sábado no Antigo Testamento, era extremamente importante para o povo, porque o povo precisava ter essa pausa, assim como nós também precisamos ter essa pausa. E na realidade a ideia do sábado é uma convocação à santidade. Por quê? Porque no sábado, veja aí, a convocação é para o dia santo, é para um dia de santificação, é para um dia de, como que eu posso dizer, como se a gente recarregasse as baterias, como se a gente renovasse o nosso compromisso de andarmos nos caminhos de Deus, de ouvir as coisas de Deus. É um dia diferente, porque é um dia em que nós paramos e dedicamos a totalidade do nosso dia para as questões espirituais e dependemos de Deus. Paramos, cessamos o nosso trabalho. Por quê? Porque não temos trabalho? Não, porque temos muito trabalho. Mas cessamos o nosso trabalho para dizer ao mundo e dizer ao nosso próprio coração que nós dependemos de Deus. Então o sábado é descanso do trabalho para dizer que nós confiamos em Deus, que nós confiamos na provisão de Deus. Então veja que antes de Deus chamar o povo para o trabalho propriamente em si, no tabernáculo, Ele convoca para a santidade, ou seja, eu quero que vocês descansem, eu quero que vocês aprendam a descansar em mim, eu quero que vocês entendam que vocês precisam de um dia de santidade, eu preciso que vocês parem tudo e foquem somente naquilo que é espiritual. E aí vem a expressão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de trabalho viverá o homem. Então para, descansa, confia, entrega. Pastor, mas eu tenho muito trabalho. Para, dê uma pausa, descansa, confie em Deus. Lembra da expressão do salmista que diz que Ele cuida dos seus filhos enquanto nós dormimos. Então o sábado é essa pausa e Deus está falando o seguinte, olha, eu quero que vocês tenham um momento de renovação da aliança. Semana após semana vocês vão renovar a aliança, vão renovar a confiança em mim, vão depositar em mim essa expectativa de que eu vou cuidar, de que eu vou sustentar, mesmo diante de uma rotina exaustiva de trabalho para a confecção e para a construção do tabernáculo, para a confecção das roupas, das cortinas e todos aqueles detalhes que temos aqui do tabernáculo, o povo precisava entender uma coisa: nós precisamos trabalhar, sim, mas nós precisamos ter o nosso tempo de comunhão com Deus. Isso é um dia santo. E diz o texto que é um sábado de repouso solene. A gente repousa das atividades rotineiras e cotidianas para se dedicar ao Senhor. Então veja que é uma convocação à santidade. É um dia santo, o propósito é santo e a proposta do dia é preparar o coração para a santidade. Então veja, esse dia é de exclusividade do Senhor, no sentido de se dedicar às coisas de Deus. Então a primeira convocação para o povo ficar unido é uma convocação à espiritualidade. E aqui eu quero deixar esse recado para você que me ouve nessa noite. Separe um tempo, separe um dia, dedique-se ao Senhor, renove a sua espiritualidade, confie plenamente em Deus, descanse dos seus afazeres. Pare de ficar preocupado com tantas demandas, concentre-se naquilo que de fato é importante, é espiritual, agrada a Deus. Há uma convocação de Deus, e a convocação é essa: olha, a minha ordem, e eu espero que vocês cumpram. E eu espero, amados irmãos e irmãs, que sejamos obedientes nesse quesito de ter um dia sagrado, um dia santo, um dia separado para dizermos ao mundo, dizer ao nosso coração e dizer para Deus que nós confiamos somente nele, que a nossa provisão vem dele, que ele é nosso pastor e nada nos faltará e nós confiaremos nele, somente nele, e por isso descansaremos
e consagraremos as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos bens, as nossas ofertas, tudo ao Senhor, porque Ele é o dono da nossa vida e Ele sustenta a nossa vida. E essa é a convocação. Vamos parar e confiar no Senhor. Mas há uma segunda convocação, e a segunda convocação é uma convocação à consagração. Se a primeira convocação fala da santidade, a segunda consagração fala da consagração dos bens. Dá uma olhadinha comigo no versículo 4. Disse mais Moisés a toda a congregação. É muito interessante isso no texto, porque Moisés ele fala sempre a toda a congregação, e aqui a ideia de que todas as pessoas, todos os filhos de Israel foram convocados e todos ouviram a mesma voz, porque Deus queria alcançar todas as pessoas da mesma maneira que Deus hoje deseja alcançar todas as pessoas. Ninguém pode falar assim, não, eu não sabia disso. Não, você não ouviu, você não prestou atenção, mas todas as pessoas são convocadas. Então, Moisés chama todas as pessoas, toda a congregação e disse, essa é a palavra que o Senhor ordenou dizendo. Mais uma vez, olha a autoridade de Moisés como líder, ele fala o seguinte, essa mensagem que eu estou trazendo para vocês é mensagem de Deus, da parte de Deus. Versículo 5, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, e trará por oferta ao Senhor. Olha que interessante, o texto vai dizer para nós que ele faz essa convocação e diz o seguinte, cada um vai tomar uma oferta do que tendes. E eu acho interessante isso, porque às vezes quando nós falamos de oferta, de consagração, de dedicação a Deus, aquilo que nós podemos ofertar, a gente fica preocupado assim, mas eu não tenho muito, ou eu tenho muito, como que eu faço? É interessante que a convocação é o seguinte, você vai dar uma oferta daquilo que você tem. E nós podemos entender isso com aquela expressão de Jesus, quando ele fala da viúva pobre. Jesus estava olhando aquela cena, homens afortunados doando muitas quantias, as cifras maiores, números volumosos. No entanto, Jesus diz que eles estavam dando da sobra. Enquanto aquela viúva que não tinha recurso, ela dá pouquíssimo dinheiro, no entanto, ela dá da sua pobreza, ou seja, ela dá daquilo que ela não tem. Ela se entrega, ela confia plenamente e Jesus a elogia. Então o que nós precisamos entender aqui é que há uma convocação de consagração de bens, claro, há uma consagração de ofertas, é natural. No entanto, Moisés está falando o seguinte, o que Deus está pedindo é que você consagre aquilo que você tem. E nós temos sim como ofertar ao Senhor. E aí a convocação é o seguinte, cada um de coração disposto. Deus não deseja que nós ofertemos sem ter disposição no nosso coração e, conforme Paulo diz, Deus ama quem dá com alegria. Porque a pessoa que dá uma oferta, que ela entrega uma oferta, mas ela não entrega de coração, com alegria, aquele valor financeiro talvez até seja útil. No entanto, Deus não se agrada e Deus não aceita aquela oferta. O que Deus aceita é a oferta voluntária. E o que nós precisamos entender é que nós só temos a oportunidade de ofertar porque já recebemos da parte de Deus e da sua bondade. Então a oferta, biblicamente falando, é uma resposta de gratidão diante de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Na realidade, biblicamente falando, quando nós ofertamos, nós estamos devolvendo a Deus como uma espécie de uma manifestação de gratidão. Então Moisés diz ao povo, falando o seguinte, olha, Deus está convocando todo mundo e todo mundo precisa ter um coração disposto. Ninguém pode ofertar e depois ficar reclamando que ofertou, murmurando que ofertou, dizendo que o valor da oferta faltou em seu orçamento. Isso não é disposição. E também a oferta tem que ser voluntária. A proposta divina aqui é o seguinte, cada um vai trazer aquilo que está no coração, com o coração disposto, e tem que ser algo voluntário. Não pode ser algo forçado, não pode ser algo obrigado, não pode ser algo que traz uma ideia de punição, nada disso. A oferta ao Senhor e essa convocação de Deus ao povo é o seguinte, é uma oferta voluntária. E essa oferta terá que ser trazida para oferta ao Senhor. Não é para uma pessoa, não é para uma obra, é direcionada para
o Senhor e, consequentemente, a sua obra. Então, é muito interessante porque algumas Bíblias trazem a expressão assim, oferta alçada. E alçada é levantar-se ou erguer-se, ou seja, uma oferta levantada e separada para um fim específico e direcionado. Então a gente entrega e coloca na mão de Deus que Ele realize a obra dele por meio daquela quantia, e aquela quantia somada às outras quantias dos outros irmãos formam um montante e a obra de Deus vai se multiplicando. E aí o texto vai mostrar como eles trouxeram ofertas de ouro, de prata, de cobre, panos, peles de animais, madeiras, acácias, pedras preciosas, e o povo, diante dessa convocação divina, respondeu com tanta consagração. Eles consagraram tanto os seus bens, as suas riquezas, tudo aquilo que eles tinham, que depois de um tempo, Moisés foi informado que eles receberam mais do que precisavam e eles não sabiam mais o que fazer com as ofertas. O nosso tempo não nos permite, mas isso está lá, numa página depois, em Êxodo capítulo 36, quando chega a notícia ao ouvido de Moisés, Moisés precisa fazer um decreto e dizer o seguinte: está proibida a chegada de mais ofertas, não precisa trazer mais, porque o que nós recebemos dará para fazer tudo. Olha que incrível, a fidelidade do povo de Deus, a sensibilidade do povo de Deus, ao ouvir a convocação de consagração, eles consagraram tanto, se dedicaram tanto, trouxeram tantas ofertas a Deus, que a quantidade foi exuberante, foi exponencial, foi maravilhosa, e eles não sabiam como fazer, como organizar e como administrar tantas ofertas que chegaram, porque o povo, sensível à voz de Deus, consagrou tudo ao Senhor. Eu fico olhando essa experiência, amados irmãos, e vejo que uma das marcas do povo de Deus é a generosidade. Paulo vai escrever a esse respeito à igreja de Corinto, falando daquela generosidade dos irmãos que tiraram da pobreza e sustentaram outras igrejas. Paulo também vai elogiar a igreja de Filipos por sua generosidade. Essa é uma das marcas do cristianismo, o povo generoso, o povo que consagra, mas não necessariamente porque é um povo rico, porque tem abundância, mas porque é um povo fiel, porque confia em Deus, porque descansa no sustento de Deus, e sabe que enquanto está sendo fiel a Deus, ele está agradando a Deus, ele está ofertando ao Senhor, ele sabe que ele está louvando a Deus, é uma expressão de gratidão, eu diria até que é uma expressão de adoração a Deus. Agora, Deus é dono de tudo, Deus é dono da prata e do ouro, como a própria Bíblia diz. Ele precisava disso? Não, mas Ele deseja ver o seu povo envolvido, unido, consagrado, santo, porque, amados irmãos e irmãs, quando nós entendemos essa ideia de consagração, nós pegamos os recursos que caem em nossas mãos com uma visão de gratidão. Nós não olhamos mais os recursos como possibilidade de compra e ganho, mas a gente também pensa no sentido de investimento, de entrega, de avanço na igreja, de avanço do reino de Deus, de privilégio de investir na obra dele, de privilégio e da bênção de falar o seguinte: eu contribuo para o avanço do evangelho, esse evangelho que me alcançou, agora eu posso retribuir. E a convocação de Moisés promove esse movimento de grande consagração, a ponto de que eles tiveram que fazer um decreto: é proibido trazer mais oferta, acabou, não precisa mais por enquanto, chega, foi legal, agora segura um pouco aí. Imagina que situação, a nossa tesouraria chegar para a membresia da igreja e falar: irmãos, não precisa mais dizimar porque as ofertas foram superabundantes e nós não temos o que fazer com o dinheiro. Imagina que situação, se chegarmos a um patamar desse, que bênção. Temos os recursos necessários para avançar cada vez mais. Agora, a terceira marca aqui do texto é a prontidão do trabalho. Se nós temos uma convocação à santidade, se nós temos uma convocação à consagração, em terceiro lugar, nós temos também uma prontidão para o trabalho. É interessante isso, porque algumas pessoas têm uma visão extremamente equivocada em relação à contribuição.
Porque contribuem financeiramente, ela acha que ela não tem que contribuir com o seu trabalho ou até mesmo com a sua presença. Não, eu já contribuo, eu já participo com os dízimos, com as ofertas, eu já mando lá meu Pix, então eu não preciso fazer outras coisas. E aqui o texto vai mostrar para nós que o povo, eles ofertaram, mas também eles ofertaram o trabalho. Foi oferta no sentido física, aqui no caso madeira, pedras, ouro, prata, linho, tecido, peles de animais, mas também o trabalho a ser realizado com esse material. Então veja, é o recurso e a mão de obra para gerir o recurso. Então o texto vai mostrar a disposição que veio de Deus e Deus movendo o povo. Dá uma olhadinha aí, por exemplo, a partir do versículo de número 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe oferta para o Senhor, para a obra da tenda da congregação e para todo o serviço e para as vestes sagradas. Então veja, eles trouxeram as ofertas para a congregação, para as vestes sacerdotais, mas também eles se colocaram à disposição do serviço. Não foi apenas a oferta, foi a oferta e a mão de obra para a oferta. Diz o texto que toda a congregação foi chamada, e aqui diz o texto que toda a congregação ouviu, todo homem apareceu, o coração do povo foi movido por Deus, e nós oramos e clamamos que Deus mova o coração do nosso povo, da nossa igreja, das outras igrejas, para que o nosso coração seja movido pela graça de Deus, que o nosso coração seja impulsionado pela misericórdia de Deus, que o nosso coração seja um coração disposto. É tão gostoso quando a gente convoca, chama, pede ajuda, a gente fala assim para uma pessoa, falou, a gente precisa fazer isso aqui na igreja, fulano, e a pessoa tem um coração bonito, assim, voluntário, fala assim, não, conta comigo, pode me colocar aí, tem um coração disposto. Aí quando a pessoa fala, não, sabe como que é e tal, eu preciso ver, preciso pensar, preciso orar, eu falei, o coração dela não está naquilo. E a nossa oração não é brigar, né, a nossa reação não é brigar com a pessoa, a nossa oração é Deus, mova o coração dos nossos irmãos. Coloque esse espírito voluntário. E é interessante que espírito voluntário traz para nós o sentido assim, de que a pessoa, ela se voluntaria para aquilo que precisa. Às vezes a gente precisa chamar e convocar, mas às vezes também Deus envia pessoas que se colocam à disposição. É interessante isso, porque o texto diz que eles tinham uma disposição no coração, porque Deus havia movido o coração deles, e eles tinham no espírito um ímpeto, um desejo de ajudar. Então o que nós precisamos fazer como igreja, como povo de Deus unidos? Orar para que Deus mova corações, para que Deus impulsione os corações, para que esse povo venha para trabalhar ao Senhor e sejamos um povo cada vez mais unido. Eles trouxeram a oferta para a obra, para as vestes, para o serviço, e aqui nós aprendemos uma grande lição, irmãos e irmãs. Devemos trazer as nossas ofertas, mas também devemos apresentar as nossas vidas como ofertas no altar do Senhor. A nossa vida deve ser uma oferta de gratidão. Até me lembrei daquele cântico, né? Vem o Senhor a minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Entregar a vida. Interessante que o apóstolo Paulo vai dizer para nós que nós precisamos apresentar os nossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. É necessário que nós nos apresentemos a Deus, apresentemos à igreja e falemos, olha, estou aqui, estou à disposição, eu quero ofertar, mas eu quero que a minha vida seja uma oferta a Deus, porque a nossa oferta tem a ver com a nossa disposição, mas tem a ver também com os recursos que Deus nos dá, com a vida que Deus nos dá, com a saúde que Deus nos dá. Então, a oferta e a minha vida como oferta, ambas devem caminhar juntas, a minha vida e a minha oferta. Eu entrego a minha oferta, mas eu entrego a minha vida como oferta ao Senhor. O povo estava tão contagiado pela convocação de Moisés, que o texto diz para nós que vieram os homens e as mulheres. Veja que lindo, homens e mulheres trabalhando juntos na obra do Senhor. E o detalhe é que eles vieram todos, diz aí o texto, a partir do verso
22, com muita disposição no coração. Dá uma olhada. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Olha que interessante. As mulheres iam trabalhando, os homens iam ofertando, e todos, homens e mulheres, dispostos para a obra do Senhor. É isso que nós almejamos, é isso que nós oramos, é isso que nós clamamos. Que o nosso povo seja um povo disposto para trabalhar ao Senhor, e que sejamos um povo sempre, sempre, sempre unidos. Porque Deus deseja o seu povo unido. Então o que Deus deseja? Santidade, descanso, convocação santa ao descanso, convocação à consagração, no sentido de colocar diante dele as nossas ofertas, mas também a nossa unidade enquanto trabalhamos e gerenciamos tudo aquilo que ele tem nos dado. É interessante a disposição do povo, porque essa disposição vai revelar o agir de Deus e a forma como Deus deseja com que seu povo trabalhe. Dá uma olhadinha no verso 23 e 24, que vai falar dos homens. Todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de animais marinhos, todo aquele que fazia oferta para o Senhor de bronze, ofertava ao Senhor e o trazia, possuidor de madeira, de acácia, para toda a obra do serviço do Senhor. Então veja, os homens trouxeram peles dos animais, trouxeram madeira, bronze, ouro, os homens trouxeram. As mulheres, dá uma olhadinha, verso 25 e 26. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado. Então veja, os homens traziam as matérias-primas e as mulheres estavam fiando, fazendo os desenhos, trabalhando o tecido para as vestes, para as cortinas, preparando tudo, e com as suas próprias mãos elas fiavam o tecido, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Olha isso. E todas as mulheres cujo coração moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Então Deus deu a habilidade para aquelas mulheres e Deus deu a generosidade para os homens. E o que Deus faz? Une tudo isso para que toda a obra de Deus seja realizada. E as pessoas que tinham mais recursos, os príncipes, dá uma olhadinha no verso 27. Os príncipes também traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Trouxeram os aromas, o azeite para iluminação, o óleo para unção, enfim, todo mundo trabalhando. Caminhando para a conclusão, o que o texto diz? O texto diz que homens e mulheres estavam ofertando, servindo ao Senhor com o coração disposto, com espírito voluntário, e diz ainda que eles estavam fazendo tudo isso como o Senhor ordenar, ou seja, de acordo com a orientação de Deus. Nós não podemos fazer as coisas para Deus do nosso jeito, do jeito que nós queremos. Precisamos entender esse princípio, que a coisa que fazemos para Deus, ou as coisas que fazemos para Deus, devem seguir os passos e os princípios e as orientações que Deus ordenou. E o texto vai dizer para nós que tudo eles faziam conforme o Senhor lhe ordenara. Deus pediu consagração do sábado, espiritualidade, eles consagraram. Deus pediu consagração dos recursos, consagraram. Deus pediu consagração da mão de obra, da habilidade, da inteligência que Deus deu para as mulheres, consagraram. Deus pediu que eles fossem generosos, consagraram. E que bênção, amados irmãos, ver o povo de Deus trabalhando com unidade, trabalhando com disposição, trabalhando com fervor, trabalhando com um coração generoso, voluntário, um coração cheio de gratidão a Deus. Precisamos sempre, sempre lembrar que nós somos um povo, que nós somos um corpo, como diz o Novo Testamento, e nós somos membros desse corpo, e assim devemos cumprir as funções que nos cabe dentro do corpo para divulgar o amor de Deus, lembrando que a igreja é o povo de Deus, e juntos, unidos, consagrados, poderemos fazer muito mais do que temos feito. É claro que nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa igreja, e ainda vai fazer, e nós sabemos disso, mas também sabemos que Deus
tem muita coisa a fazer por nós e através de nós. Eu quero ler com os irmãos, para encerrar, a expressão de Paulo escrevendo aos Efésios, que eu acho que caracteriza ou sintetiza isso que nós aprendemos hoje em Êxodo, mas a partir da leitura do Novo Testamento, quando Paulo diz assim, a respeito dos dons, Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo Jesus, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado de outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia como que induzem ao erro. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós somos uma equipe e essa equipe deve trabalhar unida até que todos nós cheguemos à unidade e ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Deus pede que nós sejamos consagrados, Deus pede que nós trabalhemos unidos e Deus pede que tenhamos confiança plena nele. Deus quer o seu povo unido. Pense nisso, se disponha ao trabalho e seja generoso para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém. Amém.